Dia 25/10/2022, James Gunn, sim, foi nomeado. James Gunn foi nomeado, então, o co-presidente executivo da DC Studios ao lado de Peter Fran. E aí começou-se, então, uma revolução na questão mesmo de criatividade, uma questão um pouco menos sombria, um pouco mais puxado pro lado cômico, sim, referente então aos eventos, né, que aconteceu diretamente de grandes, né, piadas que deram sim certos na Marvel. Desde já inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, ative as notificações, né, para poder escrever, deixe sua curtida, né, que é dia 15 de junho, né, de 2023. Então correu diretamente o filme do Flash, né, o Flash que deu um reboot, sim, em toda a questão mesmo de história, mesmo, mudou muita coisa, mexeu na questão mesmo sensível, né, de referente então, né, dos heróis, né, o famoso multiverso. Tenho que desfazer o que eu fiz. As nossas cicatrizes mostram quem nós somos. Voltar no tempo para consertar é errado. Não deixe a sua tragédia te definir. E depois dessa incursão direta referente ao Flash, que ele tentou resolver então aqueles grandes mágoas, né, que ele teve com a grande perda da mãe, porque ele precisava resolver então essa questão, que ele queria ser um pouco mais feliz, mas, né, como nós sabemos, né, que você mexendo no passado, você interfere diretamente no futuro, e obviamente que o seu presente não existe mais, e vai acontecer muitos fatores que evolucionou, diretamente feito então pela direção de Andy Muschietti, né, que fez então essa questão mesmo de referente do reboot, na questão mesmo do entendimento das histórias, né, do Superman, para que possamos entender a nova saga, a nova ideologia, né, apresentada então por James Gunn na direção então na DC. Krypto, vamos, me leva pra casa. Bom, para que possamos então entender a origem né, do cachorro, né, de Superman, e das Zara, Zor-El, né, o Krypton, ou seja, uma comunicação de uma informação que nada pesquisada até o exato momento, né, que possamos fazer então essa análise, né, fantástica, sim, do Superman. Não é um reboot, é uma história diferente da questão mesmo de legado. E eu esperava, né, que Guilherme Briggs, sim, iria fazer a interpretação, né, da dublagem, né, do Superman. Então vamos entender a origem então da questão mesmo do cachorro, né, de Superman, e das Zara, Zor-El, né, o Krypton, né, passando-se então aos eventos de agora. O agora, né, se ocorre assim nesse exato momento, onde nós temos, né, ainda Krypton, ou seja, não foi ainda destruída, né, e aí vamos falar então um pouquinho de uma história perdida diretamente, né, no tempo. Bom, aí aqui nós temos os eventos, né, ocorrendo direto Krypton, né, o planeta natal, né, de Superman. Nós temos então a Supergirl, que é a prima, né, de Superman, e aí ela acaba achando diretamente quem é o ponto central da história, ou seja, para que possamos então chegar então Superman, possamos verificar realmente era um cachorro, sim, que nós podemos ver ali no trailer, que era um vira-lata comendo lixo. E aí então nós tivemos então no trailer, né, divulgado diretamente, né, do Super Bowl, que a Supergirl então encontrou varrendo os lixos. Quem é você? Como foi perder tudo em um dia? Krypton não morreu em um dia. Os deuses não são tão legais. Bom, aí nós temos o Krypton, nós temos um grande easter egg gigantesco. Por quê? Esse grande easter egg que nós temos vendo, então, essa bola de energia então envolvendo diretamente Krypton, né? Vamos dar referente um spoiler que vai acontecer e aconteceu diretamente então na série Krypton, né? Ou seja, na série Krypton nós vimos então o famoso Brainiac, né? O Brainiac que possivelmente estará então presente no próximo filme de Superman. E aí você entenderá então porque uma parte da cidade está sendo perdida
preservada e uma parte da cidade então estará sendo destruída automaticamente ali ao redor, né? Outros prédios arranha-céus estão lhe destruindo, ou seja, Krypton ele está morrendo diretamente porque a história, né, do Superman ocorre o quê? Que uma energia central do planeta, né, ela praticamente ali no filme da origem, né, com Henry Cavill, né, ele não mostra lá que, né, na história assim das HQs ali dos animes, ele foi causado diretamente aos grandes eventos e interferências diretas então de Brainiac. Isso não vai acabar muito bem pra vocês. E como é o Superman? Ele vê o bem nas outras pessoas. E vejo a verdade. Exatamente, e aí nós temos então a Supergirl representada, porque a Supergirl que foi então representada, né, lá no Flash, que todo mundo não gostou, realmente poderia ter tido um pouco mais de paciência, porque aquela Supergirl era de outro multiverso, outro universo, que ela não era loira e era um cabelo preto, né, porque aquele multiverso lá do Flash, né, o Superman nunca chegou então à Terra, quem chegou na verdade então foi a Supergirl, e aí ela foi então escondida pela base diretamente lá dos soldados, né, e aí nós tivemos então esse reboot total no final de Flash, né. Se você não assistiu Flash ainda, né, comente aqui abaixo, que aí eu faço uma análise referente então com easter eggs, e não está confirmado ainda se Ezra Miller, né, voltará ou não novamente a produzir filmes com James Gunn. E antes, né, que chegue então as mãos e ajuda, né, o Superman, nós temos ele com a companhia diretamente, né, de Supergirl, desmembrar somente assistindo o filme em qual planeta, né, que Supergirl se passa ainda em Krypton, ou ela se passa diretamente em algum outro universo próximo a algum planeta distante no planeta Terra. Porque aqui nesse caso, né, Superman já é um consolidado, né, um super-herói referente, né, então aos acontecimentos, né, diretamente lá da Terra. Muito bem, fez quase tudo no jornal dessa vez. Muito bem, mocinho. Eu, Kara Zor-El, declaro que cheguei aos 23. E esse vai... E Zara Zor-El, sim, ela é uma prima diretamente, sim, do Superman. Nós podemos ver que ela tá na farra diretamente, então, da adolescência, né, curtindo ali suas biritas. O melhor ano de todos. Vamos falar sério, vai. Não vai ser muito difícil de superar. Então, basicamente, né, ela tá superando as dores, sim, referente então aos acontecimentos. Krypton, ou seja, Krypton explodiu o planeta, né? Todo mundo conhece que o planeta explodiu. Então ela perde entes queridos, então ela tenta afogar as mágoas diretamente num barco. Eu não sabia que ainda tinha alguém vivo. Como foi perder tudo em um dia? Krypton não morreu em um dia. Os deuses não são tão legais. Bom, e aí nós temos, né, o primeiro combate direto dela, né, com, ou seja, os malfeitores, e não se sabe se ela, né, está combatendo então o famoso lobo, né, o famoso lobo que é um verdadeiro então alienígena, da caçador de recompensas. Que aí eu tô achando que isso não vai acabar muito bem pra vocês. No seu planeta todos também têm poderes? Não, é um grupo pequeno de 2 pessoas. E agora nós temos, sim, o famoso Jason Momoa, né? Então ele vem fazendo a interpretação, né, do Lobo. Não se sabe se ele vai continuar fazendo a interpretação de Aquaman. Não se sabe o que realmente aconteceu. Porque no final de Aquaman 2, né, nós temos lá os easter eggs, na questão mesmo de cenas pós-créditos. Então nós podemos esperar que ele então continue então fazendo a interpretação, né, do Lobo, né? Porque ele tem um papel grande e importante, assim como foi então diretamente no anime, diretamente na questão mesmo da HQ, para poder então ajudar o Superman em algum determinado momento.
Oh, he's such a... Aí o visual dele, se você fazendo uma grande comparação direto, né, nos animes, sim, ele é até um lobo, né, perfeito, ou seja, um alienígena ali, caçador de recompensa. Quando a gente vê a expressão direta, né, da Supergirl, da Zara Zor-El, né, nós temos, então, praticamente ele é um pé no saco, né, ou seja, um cara que fica enchendo o saco mesmo e ela não gosta muito dele. Oh, he's such a... E agora, né, voltamos novamente ao presente, porque os acontecimentos, né, de Supergirl vai se passar assim, então realmente no passado, para mostrar porque, quando, motivo, razão, circunstância, né, da origem, né, do cachorro, né, de Superman e da Zara Zor-El, né, o Krypton foi ajudar o Superman e antes, né, ele foi achado diretamente, né, pela Zara Zor-El. Krypton, vamos, me leva pra casa. Então Krypton, né, o que é o cachorro do Superman, ele vai ajudar o Superman nessa parte, porque os acontecimentos, né, ocorridos diretamente, né, lá com Zara Zor-El, que é a Supergirl, ele tá lá no passado, ou seja, ele foi achado por ela e agora nós temos agora o famoso presente agora com o Superman. Lex Luthor, né, ou seja, Lex Luthor está de volta, né? Lex Luthor assim é um bilionário, ou seja, do magnata. Não é o mesmo Lex Luthor que nós vimos sim lá famoso, né, Liga da Justiça, né, porque tivemos sim basicamente um reboot no meio da história dos eventos causados diretamente então por Flash, no meu entendimento, não foi somente por troca, né, de comando, né, da DC. Superman. Nós temos o Hal Jordan, que é aquele branquinho, né, ou seja, Lanterna Verde. Nós temos, né, ou seja, aquela pessoa assumindo o manto, né, do Lanterna Verde. O John Stewart, então ele é o Lanterna Verde. E aqui nós temos o Lanterna Verde, sim, você deve estar falando, deve estar repetindo, mas é o famoso Guy Gardner, né, ou seja, ele é sim um Lanterna Verde dentro da DC, que faz parte da tropa do Lanterna Verde, que é um dos mais divertidos, né, famosos dos quadrinhos, referente, então, que ele se acha o maioral, não tem medo de mostrar isso, né? O famoso egocêntrico. E agora nós temos a Mulher Gavião, ou seja, uma das várias versões, né, da Mulher Gavião, que herda então experiência, memórias de encarnações passadas. Ela é agressiva, né, com sua clava. A versão da heroína é vista no filme convivida por Isabel Mercado, ou seja, a famosa então Kendra Saunders. Agora nós temos outro personagem que está dentro do filme. Não é um personagem que você pode dizer assim, é um herói, é um vilão, é o famoso antagonista, né, que pode se fazer então das duas formas, o famoso metamorfo, né, dentro do fazendo então o personagem do Rex Mason, né, ele é capaz então de reproduzir qualquer elemento. O personagem vivido por Anthony Garrigan, né, ele é também dos maiores mais trágicos da DC, já que os seus poderes afetam grandemente, né, sua aparência, e ele nem sempre é bem recebido. E agora nós temos a presença direta, né, do famoso personagem. Temos lá nos animes, né, que não tivemos referente aos passados anteriores dos filmes, né, da Liga da Justiça ali apresentado, né, apesar que lá apresentado apenas um filme, ele teria, né, o planejamento de fazer mais 2 filmes, fazendo então uma trilogia, né. Aqui nós temos então o Senhor Incrível, que é o Michael Holt, né, que é o personagem dentro do filme, e ele interpretado então por Edgar Cavdy,
incrível personagem, um dos mais inteligentes de todo o universo da DC, o Senhor Incrível, né? Ou seja, o que acontece, né? Que as esferas somam como arma de combate e ele é tão forte, tão resolvendo equações como lutando. E nós temos de volta, né, a famosa Lois Lane, que realmente ela sonha um dia assim se casar com o Superman, né? Apesar que ela não descobre diretamente quem ele é no filme, né? Pronto? Vamos nessa, Cronkite. Superman. Senhorita Lane. Ultimamente tem recebido muitas Eu críticas não sei do se que são podemos... muitas críticas, São mas- muitas. Hoje o secretário de Defesa disse que vai investigar as suas ações. Bom, aí nós temos novamente, né, ou seja, o ator, né, Frank Grillo, ele sai então da Marvel, ele vai para a DC, e nós esperávamos, né, o retorno então do dublador, né, Guilherme Briggs, que é um ótimo dublador, já acostumado com os fãs na parte dos animes, na parte dos outros filmes. Isso é engraçado? Minhas ações? Eu impedi uma guerra. Talvez. Não é talvez, foi isso. A verdade é que você entrou no país ilegalmente. É assim que... Bom, e aqui nós temos, né, a personagem, né, desta mulher aqui, ela interpretada então do personagem chamado então Engenheira, né, a famosa Angela Spica, né, que ela basicamente, né, da Maria Gabriela de Faria, então transformou seu corpo inteiro em uma máquina capaz então de criar armas, foguetes e outras coisas. Ela também faz parte do grupo Autoridade, que é um filme então de desenvolvimento pela DC Studios. E do lado esquerdo, do lado aqui esquerdo meu, do lado direito, então do Superman, então interpretado pelo Frank Grillo, nós temos o famoso Senhor Rick Flag, né, o famoso já visto em Comandos das Criaturas em breve, da segunda temporada de Pacificador, né, que não assistiu Pacificador, comente aqui abaixo que eu faço uma análise diretamente com ligações, né, porque o Pacificador, ele é do mesmo universo, então de Esquadrão Suicida, né, e aí nós temos essa questão mesmo para se desenvolver dentro da DC, que aproveitará sim os acontecimentos do Pacificador então da segunda temporada. E esse personagem então do Rick Flag, né, ou seja, do Frank Grillo, é um famoso, né, mais péssimo de mais ou menos um Nick Fury então da DC, trabalhando tanto pela política quanto em missões secretas, apesar de não ter poderes. Rick é letal, né? E nós temos então a participação dele em envolvimento com a famosa Amanda Waller, né, a famosa Os Prisioneiros diretamente então, que é apresentado lá naquela série então do Flash, que é a famosa penitenciária de Belle Reve, né, referente então ao Esquadrão Suicida. Fazer? Eu não sou a entrevistada aqui, Superman. Você consultou o presidente? Não. Agir como um suposto representante Eu não dos tava Estados Unidos representando pode ninguém criar além muitos de mim. problemas pelo mundo afora. Eu tava fazendo bem. Eu me questionaria se estivesse na sua situação e consideraria as consequências. Exatamente, porque aí nós temos o grande superpoder, né, de Superman, referente resolvendo grandes problemas na Terra, e ele realmente tem problemas sim sérios, né, questão mesmo de relacionamento então, com os Lois Lane, numa famosa então discussão de relacionamento, ADR. Doa se eu morrer! Superman! Ô, amigão, olha pra cima. Suas escolhas. E aí nós temos, né, a invasão direta, né, não é da terra natal, né, de Superman, é uma base, né, que o Superman tem para poder então regenerar então as suas energias, né, que Krypton, né, o cachorro dele, ele faz a guarda, né, do local ali especificamente, então tem essa grande invasão então de Lex Luthor. Suas ações são o que fazem de você quem você é.
E aí nós temos então os pais adotivos, né, de Superman, onde ele cai, né, referente então da nave na Terra. Então os pais, né, adotivos vê lá um menino dentro da nave espacial, então adota ele basicamente, né, como um filho. Então desde já inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos para que possamos então fazer mais conteúdos e você então está envolvido diretamente então no mundo, né, da animes, né, versus filmes nas telonas. Superman. E aí nós temos um grande embate de tecnologia, né, de Lex Luthor. E o Senhor Incrível também ajuda ele na questão mesmo na parte também combatendo tecnologia contra a tecnologia, então de Lex Luthor. Não é um homem. É uma coisa que se tornou o assunto principal das conversas no mundo inteiro. Eu não vou aceitar isso. Eu limpei suas botas, vou pegar pra você. E no próximo filme, né, de Superman, que será então lançado provavelmente então ano que vem, nós teremos, né, um grande embate, né, com a famosa armadura de Lex Luthor, assim como o James Gunn quer fazer na questão mesmo, né, de fazer uma coisa um pouco mais fiel aos quadrinhos, um pouco mais fiel então aos animes, né, na questão mesmo de identidade, na questão mesmo lá então do Superman, para que você possa então desfrutar então o melhor de criatividade de James Gunn, que não foi demitido da DC, que não será demitido da DC caso a Warner Bros, né, seja efetivamente aprovado então pela justiça, né, dos Estados Unidos. Ele não corre risco de demissão e continuará assim mesmo, né, no cargo, porque aquele quem dá resultado realmente permanece nele. Então vamos desfrutar, né, com tranquilidade na questão mesmo de James Gunn então comandando então a DC Comics.